paradinha só aqui melhor. Tá bom? Pode começar. Uma abençoada noite a todos os irmãos que aqui estão, aos encarnados, aos desencarnados. Sejam todos bem-vindos ao nosso Hospital de Almas. Meu nome é Mara, eu sou uma das voluntárias da casa. E hoje venho falar um pouquinho para vocês, algumas palavras. Então hoje eu vou ser mais rápida, não vou demorar tanto tempo, porque eu costumo demorar bastante nas minhas palestras. Vou ser bem sucinta. Vou ler para vocês o provérbio capítulo 15 e posterior eu vou ler uma mensagem para vocês. Provérbios, capítulo 15. É melhor ter pouco e temer o Senhor, que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verdura e quem você ama. É melhor que carne, um prato de verdura é melhor com quem você ama, do que um prato de carne junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Bom, gente, por que eu trouxe para vocês o Provérbios? Porque vivemos em tempos em que as pessoas todas estão estressadas, aceleradas. E qualquer palavra que uma pessoa diga para outra é motivo de incompreensão, é motivo de brigas, de ofensas, é motivo para várias coisas ruins para aquela pessoa e para quem está ouvindo também. Então, o que o provérbio aqui do capítulo 15 diz? Que é melhor nós termos a companhia, né, desfrutarmos de coisas simples, como ali um prato simples de verdura, com uma pessoa que nós temos uma empatia, que nós gostamos, do que comermos em um lugar ou um restaurante, um prato sofisticado, com a carne nobre, com alguém que a gente odeia. Esse prato nobre vai se tornar para nós, vai ser para nós uma indigestão. Então, o que isso quer dizer? Paciência é uma virtude. E muitas vezes nós evitamos males grandes quando nós simplesmente nos fazemos de surdos. Porque muitas vezes é melhor a gente ficar calado e não retribuir uma ofensa ou alguma coisa que alguém nos fez, do que aumentarmos a proporção das coisas que acontecem no dia a dia. E frequentemente, infelizmente, as pessoas estão tão estressadas que elas não conseguem perceber que o problema é com elas e não com a pessoa que está ali. Isso é um problema que ela tem que resolver com ela e não fazer para as outras pessoas. E também porque essas pessoas não são gratas por aquilo que têm. Porque normalmente estão insatisfeitas com aquilo que têm. Estão sempre procurando alguma coisa, sempre querendo mais. E não têm a gratidão pelo pouco que têm. Mas esse pouco, numa proporção, vale milhões. Ele é imensurável. Então, gente, observem as coisas de vocês. Sejam gratos pelo que vocês têm. Agradeçam pela saúde de vocês, pela família de vocês, pelo trabalho, pelo tempo que vocês têm, pelo alimento de cada dia. Façam refeições com pessoas que elevem a vida de vocês, com pessoas que digam palavras. Não importa se depois, posterior, vocês vão achar que essa pessoa, ela é uma pessoa falsa. O importante são as palavras que ela diz para vocês. Se são palavras que elevam a autoestima de vocês,
que elevam o momento em que vocês estão passando, é o importante. Limpem qualquer tipo de energia de ingratidão, de rancor. Essas energias, elas são acumuladas no nosso corpo, elas só nos trazem coisas ruins, outras energias iguais. Observem as coisas que acontecem ao redor de vocês. Deem mais valor para as coisas que são simples. Deem mais valor pelo momento de vocês estarem em casa com a família de vocês. Ou muitas vezes aquela vez que eu não me dei bem lá, que eu fiquei chateado com o filho, com uma nora, com uma sogra, com uma vizinha. Mas faz parte do processo e da vida. Nós somos seres humanos todos totalmente diferentes, vivendo no mesmo ambiente para evoluirmos. E esse tipo de comportamento nos traz evolução, nos traz empatia com as pessoas e nos faz compreender o porquê nós estamos aqui. Então, deem valor às coisas que vocês têm. Observem o entorno. Parem um pouco de reclamar das coisas. Sejam mais gratos, por mais simples que seja. E uma coisa, gente, muito importante. Tesouro, riqueza, depende muito da visão que a pessoa tem o que é riqueza. Cada pessoa tem uma visão diferente do que é a riqueza. Para mim, Mara, ser rica é ter saúde, é ter paz. Não existe nada, nem ninguém que possa roubar a nossa paz ou retirar a nossa paz. Porque ela é o nosso tesouro. Mas para nós estarmos em paz, nós temos que nos compreender. E nós só vamos nos compreender tendo essas adversidades com as outras pessoas. Porque faz parte do processo. Como entenderemos como é o diferente se não existir e não acontecer? Mas nós temos que aprender a lidar com essas situações. Não achar que, de repente, lá, um desentendimento com o meu vizinho é algo que pode ser estrondoso, que vai durar para a vida inteira. Esse sentimento só acumula dentro de mim e só me traz malefícios. Temos que sempre olhar para o outro, pensar também, às vezes, se aquela pessoa também não está com um problema maior do que eu tenho. Talvez eu saí, fui fazer alguma coisa e cheguei lá e talvez eu tenha sido estúpida ou mal educada com aquela pessoa, né? Ou talvez eu chegue em casa, tenho um bichinho, dou um chute no bichinho porque eu não estou de bom humor. Nós temos que aprender a nos conhecer e a controlar as nossas emoções. Mas para isso nós temos que ser gratos. Nós temos que olhar para o nosso semelhante com empatia. E principalmente, gente, falamos muito sobre isso. A gratidão traz vários benefícios e outras atitudes. Quando somos gratos, entendemos que 50% de tudo que nós queremos, vamos além. 80% do que nós queremos depende de nós e daquilo que nós almejamos e da energia que nós colocamos naquilo que nós queremos. O planejamento, o olhar para frente, tudo isso conta quando nós queremos alguma coisa. É a mesma coisa quando vocês vêm aqui. Todos vocês estão aqui porque vocês procuram alguma coisa para se sentir melhor, para ficar bem. Como nós, trabalhadores, também. Nós viemos aqui porque nós queremos estar junto com vocês e também receber a cura. Mas nós tivemos que fazer uma opção, deixar algumas coisas, mudar intimamente para poder estar aqui. Porque a doutrina espírita nos diz isso, que nós temos que viver no amor e na caridade. E como nós viríamos aqui ter esse encontro com vocês, com a espiritualidade, se toda terça-feira, quando nós estudamos, nós viéssemos aqui na quarta ou na segunda e não colocássemos em prática. Não só no dia que nós viemos aqui, mas na nossa vida. Todos nós que estamos aqui, estamos evoluindo. E estamos colocando em prática tudo aquilo que nós estudamos. Então, nós temos que deixar
muitas crendices, muitas coisas para trás. Muitas vezes temos que engolir, como a gente diz, engolir o ego para poder compreender as coisas. E muitas vezes as coisas são bem simples. Então hoje, gente, o que eu digo para vocês, tenham mais paciência. Tenham paciência com as pessoas, tenham paciência com a situação, tenham paciência com vocês. Respirem, olhem, pensem antes de fazer as coisas. Porque quando nós deixamos de raciocinar e pensar, podemos fazer coisas que não terá mais volta. Uma palavra dita, gente, não tem como voltar atrás mais. E muitas vezes uma palavra dói muito mais do que receber um tapa, num dialeto bem popular. Então observem as coisas que vocês fazem no dia a dia, observem como vocês estão se tratando. Porque quando eu vejo um defeito no outro e isso me irrita, é justamente aquele defeito que eu tenho que melhorar em mim. E com certeza, gente, se cada um fizer a sua parte, dá um pouquinho de si, 0,1, gente, é evolução e é crescimento. Nosso mundo vai ser melhor. Ele já está caminhando para um mundo melhor. E nós não podemos perder a esperança de que coisas boas virão. Porque existe o lado bom também. Não podemos generalizar, achar que tudo é ruim. Não. E com certeza vocês não acham isso, porque vocês estão aqui. Então vocês estão buscando ficarem melhor, receber um passe da espiritualidade. Com certeza a espiritualidade está muito satisfeita com vocês, porque eles também estão no período de evolução deles. Mesmo uma evolução maior que a nossa. Então hoje, o que eu digo para vocês, tenham paciência com vocês, tenham paciência com as outras pessoas, tenham paciência com as situações, observem as coisas que acontecem ao redor de vocês. Pensem, não achem que por uma situação que não se resolveu naquele momento, é o fim. Talvez não seja o momento certo, talvez coisas melhores virão mais tarde, mas vai depender da energia que vocês vão distribuir para esse problema. Tá, gente? Então sejam gratos pela vida de vocês, pelo momento de vocês, por qualquer coisa, seja boa, seja ruim, porque vocês estão evoluindo. Milhões de espíritos gostariam de estar nesse plano espiritual hoje, evoluindo e tendo essas experiências que nós temos hoje. Então sejam gratos. Sejam sempre gratos. Nunca pensem, Deus está contra mim, Deus não gosta de mim. Por que Ele não gostaria de nós? Nós não somos a imagem e semelhança dele. Então ele não gosta dele. Pelo contrário, todas essas coisas acontecem que é para nos desviarmos do nosso foco, para desviar a nossa atenção de quem realmente nós somos e o quão importante nós somos. Todos nós, cada um de vocês tem um papel a desempenhar nesse plano. Então se proponha a continuar a promessa que vocês fizeram. E essa promessa, com certeza, tem lá escrito a paciência, a tolerância, o perdão. Tá, gente? Deus diz para você hoje, esses últimos meses eu precisei te fazer mais forte. Você precisou passar por coisas que te prepararam para outras coisas maiores. Fiz tudo por te amar imensamente. Não pense que eu quero te punir. Saiba que algo bem melhor está para chegar. E eu estarei sempre aqui em todos os momentos. Eu escutei todas as suas orações, muitas vezes chorando. Acalma seu coração e receba meu abraço. Eu nunca te esqueci. Gratidão. Então, gente, essa é a mensagem para vocês. Todos vocês são especiais. Todos vocês têm um papel a cumprir aqui. E o nosso Criador, ele nunca esquece de nós. A questão é que nós precisamos, às vezes, parar de falar e ouvir. Porque muitas vezes as respostas estão ao nosso redor. Só esperando o momento de nós estarmos prontos para ouvir.
tá? Então, hoje eu desejo para vocês muita paciência, muito amor. Sejam sementes, distribuam paciência, paz, amor, alegria para as pessoas nos locais aonde vocês forem. Sejam luz, gente. A escuridão, ela procura a luz. Então, que vocês sejam luz, que vocês semeiem amor, carinho, compreensão, paciência, perdão, porque nós estamos precisando, todos nós. E para que esse nosso mundo melhore, nosso plano melhor, todos nós precisamos dar a nossa contribuição. Então, que vocês possam hoje sair daqui distribuindo amor, distribuindo paciência, distribuindo tudo aquilo que traz o ser a melhor condição dele. Que vocês possam passar pelas pessoas e que essas pessoas possam receber toda essa energia de amor, de compreensão. Que onde vocês forem, vocês possam ser essa semente. E que todos aqueles que vocês passarem sintam essa energia de amor, de paz, de compreensão. E que vocês saibam que aqui no nosso hospital vocês são sempre bem-vindos, porque vocês também nos ajudam na nossa cura, assim como vocês são ajudados pela espiritualidade. Então, que vocês tenham muita paz, muita luz, muito amor, que a nossa mãe maravilhosa, abençoada, a nossa Virgem Maria, possa estender o manto sagrado dela sobre vocês, sobre a casa de vocês, a família de vocês, os filhos de vocês, os amigos, aquelas pessoas que também vocês não têm empatia, que eles também possam receber amor, porque eles também fazem parte desse plano. Que os nossos irmãos desencarnados, que aqui estão procurando amor e paz, que eles possam ser encaminhados e que eles possam receber tudo aquilo que é necessário nesse momento. Tá, gente? Que vocês nunca esqueçam o quanto vocês são amados e o quanto vocês são importantes para o nosso Criador. Que a nossa divindade dê muita luz e muito amor para vocês. Tá? Que vocês possam sair daqui em melhores condições de quando vocês chegaram. Convido vocês a cantarem, né, ou orarem o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Gratidão.